Olá pessoal, meu motumbá, meu mucuyu, meu colofé benói a todos. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Candomblé Sem Fronteiras. Não esqueça de fazer as suas inscrições, não esqueça de dar um like e também não esqueça de compartilhar os nossos vídeos, porque é de tamanha importância, né? É uma maneira de passar fundamentação, de passar a cultura, de mantermos, né, preservar a nossa liturgia, tá ok? Eu sou o Rombono Azorundegueji de Azonsul, sou 36 anos iniciado dentro do culto Jeje Marim, né, e 20 anos com casa aberta. Sou filho do Etemir Cidinho de Olissarce, do Cueto Abomé, Exim Gessussu Olissarce, tá? Sempre fiz parte de uma única casa e só saí de lá para eu poder abrir a minha roça de candomblé, né? O Cueto Abomé Vodun Azonsul. Hoje eu gostaria de abordar um tema que é o Jeje Marim, e eu sempre digo uma frase, né? O jeje ele serve para todas as pessoas, mas nem todas as pessoas servem para o jeje. E com isso eu quero dizer que o jeje é uma nação do candomblé com tamanhas particularidades, com tamanhas fundamentações. É uma nação onde a pessoa realmente ela tem que ter um amor verdadeiro e muita dedicação. É uma nação complexa, é uma nação complicada de exercer as suas liturgias internas, né? Seja dentro do rondene, seja dentro do abaçá. Então é de tamanha complexidade. Eu sou suspeito a falar do Jeje Marim, né? Fui iniciado desde pequeno, onde tive uma adoração, tive um amor incondicional pelos voduns dalmeanos, né? E então eu tive um pouco mais de facilidade, né? Em questão de aprendizado, para mim foi muito mais fácil aprender o jeje, porque eu venho de berço, né? Venho desde criança, então isso facilitou um pouco mais esse meu aprendizado, aprender essa cultura maravilhosa dos nossos queridos voduns, né? Da nação Jeje Marim, os voduns dalmeanos. Eu gostaria de começar esse vídeo falando algumas diferenças, né, que tem para o Angola, para o Queto, né? O Jeje Marim, de Roça de Ventura, né, de Cachoeira de São Félix, a iniciação lá, antigamente, era 6 meses recolhido, né, e 6 meses fora, ou seja, 1 ano e 2 meses, esse processo iniciatório, né, de novixê a se tornar um vodunce. Então o tempo era muito grande, né, essa questão de reclusão, né, de fundamentação, de atos litúrgicos internos. E hoje a gente tentando analisar, fazer uma comparação, né, do que é praticado, um exemplo da minha matriz, né, de onde que eu venho, do Sejá Rondê, hoje fica inviável, né, uma pessoa ela iniciar o santo e devido ao trabalho, a todos os outros comprometimentos pessoais, fica inviável uma pessoa se iniciar, né, dentro do Jeje Marim. Com o passar do tempo teve uma adaptação, e mesmo assim essa adaptação, hoje eu acredito que ela não conseguimos praticar essa liturgia. Se reduziu, né, para 1 ano e 2 meses, 6 meses dentro do rondene, 6 meses fora, reduziu isso para 3 meses adentro e 3 meses fora. Mesmo assim são 6 meses, né? Imagina uma pessoa que trabalha, que tem as suas responsabilidades, que tem família, que tem uma família constituída, ficar 6 meses fora. Imagina uma família que de repente depende até dessa pessoa maneira financeiramente para poder manter, né, os seus lares, as suas famílias. Então fica inviável essa questão. Então eu posso observar que, baseado nesse padrão, o crescimento do Jeje Marim, ele vem se diminuindo cada vez mais, né? Dentro do Cueto Abomé Vodun Azonsul, dentro da minha casa de axé, a gente fica 21 dias recolhidos, e ainda tem mais 7 dias
de fundamentação, dá praticamente aí quase 30 dias. Então a pessoa ela consegue se programar, de repente, numa férias, para poder fazer a sua iniciação dentro do GG, né? E é de tamanha importância esses dias. Muitas pessoas me procuram e falam, nossa, mas é muitos dias, é muito tempo recolhido, mas assim, há uma necessidade realmente, né? Você não adentra dentro do Rondeme simplesmente para você ficar lá sem fazer nada. Tem uma questão de aprendizado, uma questão de aprendizado cultural e fora de muitas fundamentações que são praticadas, né? São muitos atos e praticamente a gente pega 21 dias aí, dá em cima para fazer todos os atos litúrgicos, bem em cima mesmo. Cada dia tem um tipo de uma função específica, né? Então, menos de 21 dias, uma pessoa ela não consegue iniciar, né, um novichê, fazer esse novichê, ele se tornar um vodunce, em menos tempo do que 21 dias, do que 30 dias, é praticamente impossível. Uma pessoa que ela se inicia nesse prazo, com certeza ela pulou muitas etapas fundamentais, e essas etapas elas vai trazer dificuldades futuras para as pessoas, tá? Eu digo assim, hoje quando uma pessoa é iniciada dentro do Jejumahrim e ela cumpre todos os seus preceitos, o Vodun ele tem uma autonomia muito maior. O Vodun ele sai falando, né? Porque os nossos Voduns eles falam, não dá uma consulta, não é como uma encantaria, um caboclo, um preto velho, um Exu, uma pombagira, mas os nossos Voduns eles se comunicam, né? Então nossos Voduns eles se comunicam, deixam seus recados, ele nos aconselha. Os nossos Voduns saem no abaçá, né, cantando a sua cantiga, né, a sua cantiga favorita, a sua cantiga de fundamentação. Então tem essas particularidades. Os nossos Voduns eles têm uma autonomia maior, eles não têm uma dependência como o Inquice, como o Orixá, depende de uma Enquete, né? O Vodun ele tem a sua particularidade, ele assume uma responsabilidade muito grande de investimento. Se ele quer preparar o seu zocrê, né, o seu cachimbo para fumar, se ele quer preparar o seu arrã, então o Vodun ele tem uma autonomia muito maior do que um orixá, do que um Inquice, né, tanto dentro do Angola como dentro do Alaquitu. Então esse processo iniciatório ele foi diminuindo os dias para que o culto ele se mantenha, né? Para que possamos dar continuidade, né, nos processos iniciatórios, que possamos dar continuidade, né, na nossa tradição marrina, porque senão vai se extinguir. Porque se a gente permanecer como as matrizes, não que seja errado, tá? Mas precisamos nos adaptar para que o culto ele não venha a acabar, porque se a gente não conseguir fazer essa adaptação, com certeza não vai ter mais rama de Vodunce, não vai ter mais barcos, não vai ter mais um processo iniciatório, e com isso o culto, a tendência é extinguir, tá ok? Uma outra situação que eu queria abordar de tamanha importância são os assentamentos, né? Eu vejo muitas pessoas que vêm de outras casas, não que seja errado, tá? E eu vou explicar o porquê, eu vou explicar a maneira favorável e o que desfavorece disso tudo, né? Eu vejo muitas pessoas que adentram dentro da minha casa, que traz uma quantidade enorme de santo, primeiro santo, segundo santo, terceiro santo, quarto, quinto, 6, 7, até 10 santos assentados. E não vejo essa necessidade. Dentro do Jejumahrim, fazemos apenas um assentamento do único Vodun que domina o seu ori, que domina a sua essência, tá? Então fazemos apenas um assentamento só. E ali é depositado toda a energização do Vodun, todas as suas particularidades, e esse único Vodun ele supre todas as suas necessidades espirituais, porque muitas pessoas confundem as necessidades espirituais com as nossas necessidades materiais. Não acredito nessa situação, acredito que o Vodun, a única responsabilidade que ele tem na vida de um Vodunce é transformar esse Vodunce melhor, fazer ele a cada dia se tornar uma pessoa melhor, né? Transformar erros em oportunidades de acerto. Essa a necessidade
E essa fundamentação que eu vejo do Vodun para com os seus filhos, do meu Vodun Azansu Gerulu, com a minha pessoa, tornar o Rumbon Nazorum Derigi cada dia melhor, fazer o Rumbon Nazorum Derigi que ele tenha menos falhas possíveis, né? A gente não consegue ter 100% aí de acerto porque somos seres humanos, né? Temos maneiras de analisar as coisas, algumas coisas são corretas, outras praticamos de maneira errônea, sem querer, mas praticamos. Então a função do Vodun é justamente essa, fazer com que a pessoa cresça espiritualmente. Já a questão material é uma questão de capacidade da pessoa, né? É a questão de dedicação da pessoa. A pessoa, quando ela tem os seus objetivos, tem as suas particularidades, as suas vontades, então essa pessoa ela vai à luta, vai em busca de seus sonhos, ela vai procurar se capacitar profissionalmente para que ela seja bem remunerada. Então isso é a responsabilidade minha, a responsabilidade sua, do iniciado, a parte profissional, entende? Se ele vai se relacionar bem, se o casamento dele vai dar certo, se o trabalho dele vai dar certo, isso está resumido literalmente com a sua essência, ou seja, depende muito de você e não do Vodun. O Vodun tem outras particularidades. Então eu vejo muitas pessoas falando de assentamento e vindo com aquela quantidade enorme de assentamento, e lembrando que quanto mais assentamento, a questão financeira ela vai exigir mais de você. Dentro do Cueto Bomé Vodun Azansu, uma vez por ano, todos os Voduns, né, e alguns orixás que cultuamos em particular, porém esses orixás, mesmo assim, eles adaptam, né, a questão marina. Mesmo os nossos orixás, temos 5, né, que seria Odé, Ogum, Oyá, Oxum e Emonjô. Mesmo esses 5 orixás, eles se adaptam à nação marina. Então eles assumem uma outra postura, outros tipos de particularidade do que como eles são cultuados dentro do Queto, ok? Então são muitos assentamentos, então isso gera uma questão financeira muito grande. Imagina, se está difícil para as pessoas hoje alimentar seu próprio Vodun, seu único Vodun, imagina ele alimentar 10, né? Então imagina dentro de um Anahunó, que é a função, né, de imolação dentro do Jejumahim, que chamamos o Anahunó, né? Nahuno, como a gente fala, né? E o Anahunó é o cargo do Ogã, que faz a imolação dos animais. Imagina hoje, atualmente, você dando o que comer para 10 santos, para 6 santos, para 7 santos. Então isso se torna inviável. E fora a parte financeira, não tem essa necessidade de fazer o assentamento, né? Dentro do Jejumahim, somos apenas de um único Vodun, né? Do que toma possessão. Não que não precisamos cuidar de outros, porém não temos a necessidade de fazer o assentamento. Então tem a parte positiva e a parte negativa. De repente tem pessoas que acham que tem uma necessidade de cultuar essa quantidade enorme de Voduns, e na verdade não tem, né? Não existe essa situação. Dentro da matriz não se faz essa questão de muitos assentamentos. Quando a pessoa tem uma necessidade de um exemplo, de você ter uma particularidade com o Oxum, se come no assentamento do Oxum da casa. Quando você tem uma necessidade de se comer num Ogum, se come no Ogum da casa. O único Vodun que realmente é alimentado é o que toma a possessão. Perfeito? Uma outra questão de tamanho de importância é sobre as qualidades, né? Hoje as pessoas nos procuram no nosso barracão, a pessoa nem iniciado e ela já fala: eu sou de tal qualidade, eu sou de Oyá, Funã, eu sou de Oyá, Balê, eu sou de Boalamo, né? Eu sou de Inlé, e assim por diante. Primeiramente que um novichê, eu sempre falo porque foi assim me ensinado, um novichê ele não é de santo nenhum, tá? Primeiramente que o santo ele não tem a obrigatoriedade de ter a responsabilidade com você, porque você não foi iniciado, você não passou pelo processo de iniciação.
você não cumpriu as sacramentações, você não cumpriu os preceitos a essa divindade, então ela não tem responsabilidade nenhuma. Eu costumo dizer que você passa a ser de um determinado Vodun quando você cumpre um preceito a esse Vodun, então ele passa a ter responsabilidade com o novixê. Fora isso, não, né? Eu sempre digo, o novixê, ele não tem um santo próprio, vamos dizer, né? E eu acredito nisso, meu pai me ensinou dessa maneira. Que você passa a ter um Vodun e ele passa a fazer parte da sua vida a partir do momento do processo iniciatório, a partir do momento que você passa pelo Ibolonã, né? Quando você bola, né, para esse determinado Vodun, e esse Vodun, nesse ato de Ibolonã, ele mostra que ali tem que ter o processo iniciatório para ter uma transformação na sua vida, espiritualmente e não materialmente. Perfeito? Então, dentro da minha casa, o Vodun ele não tem qualidade, o Vodun ele faz parte de um pantanião, ele faz parte de família. Um exemplo para que vocês possam compreender melhor, dentro da minha família, meu sobrenome é Casemiro, dentro da minha família existe meu irmão, o Tiago Casemiro, a Aline Casemiro, né? Eu, Jefferson Casemiro, Alberto Casemiro. Então é constituído por uma família. O Jefferson ele é desenhista, o Tiago ele trabalha numa construção civil, a Aline Casemiro trabalha como balconista, o Alberto Casemiro é um eletricista. Então entende que o Vodun é a mesma situação, tá? Ele trata-se de uma família, porém ele tem a sua particularidade. Então não existe qualidades, né? Existe famílias. De qual Vodun, o seu Vodun ele pertence a qual família? E cada Vodun tem a sua particularidade, como o Jefferson, como o Tiago, como a Aline, como a Eliane Leal Casemiro, como o Alberto. Então não trata-se da mesma, como diz, qualidade, porque quando você fala de qualidade, você deixa as coisas, essa fundamentação um pouco complexo. Um exemplo, você pega uma determinada Oxum e um determinado Odé, que dessa construção familiar nasceu Ologun Edé, como vocês conhecem. Então, falar é uma fase que o Oxum viveu junto com o Odé e ela constituiu essa família e teve Ologun Edé. E aí você pega um período mais avante, você pega uma determinada Oxum e um determinado Odé, que eles não constituíram família, que não tiveram filho Ologun Edé. Então eu entendo dessa forma que não pode ser tratada a mesma pessoa que ela viveu em várias fases. Porque se a Oxum ela teve um filho Ologun Edé com 19 anos, com 20 anos, como de repente num período que ela tem 40 anos, ela nunca teve filho. Então isso fica um pouco contraditório, essas qualidades. Então eu entendo que a Oxum de 20 anos, aquela determinada, ela constitui uma família, tá? Ela tem suas particularidades, seus trejeitos, a sua vestimenta, né? a sua ritualística. E aí tem uma outra Oxum, que de 40 anos, que ela também tem suas particularidades, então trata-se de pessoas diferentes. Então eu não posso associar que isso seja a mesma pessoa que ela tenha vivenciado. O Jefferson Casemiro sempre foi desenhista e ele sempre vai ser desenhista. Então não existe um Jefferson que é pintor, não existe um Jefferson eletricista, não existe um Jefferson marceneiro. Se existisse dessa maneira, trata-se de pessoas diferente. Então, dentro do Cueto Abomé, não cultuamos qualidades de Vodun, porque dentro do Jejumahim não se tem qualidades de Voduns. Os Voduns são reconhecidos por famílias, tá? Por famílias. Uma outra situação é que talvez tenha uma dificuldade para o crescimento dentro do Jeju. Você pega o Queto, né, o Alaquetu dos povos Nagôs, tem a quantidade de festividade muito maior, né? Você tem águas de Oxalá, você tem a feijoada de Ogum, você tem a quartinha de Oxóssi, a quartinha de Ansã, tem o Ipeté, tem a festa de Zeabás, o Lubagé. Então tem uma quantidade de festividades muito grande. Já dentro do Jejumahim temos apenas 3 festividades anuais, né? Que em janeiro o Boitá do nosso Vodun BC, o rei da nação, né? Em junho
temos a fogueira de Sobô, em agosto temos o Andê de Vodun Azansu. Ou seja, temos apenas 3 festividades, louvamos os 3 reis maiores dentro do Jejimahim, que é Azansu, Sobô e Bessem, mas o nosso patrono é a Kolo Bessem, né? O Deus maior, vamos dizer, dentro do Jejimahim. Então temos poucas festividades, então as pessoas têm uma grande dificuldade de se adaptar ao Jeje, porque fazem parte de várias ritualísticas anuais que dentro do Jeje não temos, tá? Então não temos Ipeté, não temos o Olubagé, não temos feijoada de Ogum, e tanta Ipeté de Oxum, não temos essa particularidade. E isso não sou eu que inventou, isso é um culto que vem da matriz, eu apenas sigo aquilo que a minha matriz faz. Na minha casa, no Coitobomé, eu só tenho uma festividade maior, de um outro encantado, que é para o seu Barão Sameji, que é um Loa, né? Um Loa da família de Guedé, porque dentro da minha casa eu tenho a particularidade do culto de Petró, né? Que fazemos a louvação aos voduns haitianos e tem a sua particularidade do culto de Petró. Então eu tenho uma festividade maior. Uma outra questão é que muitas pessoas falam: o Jeje tem uma grande dificuldade com Exu, com Pombagira, com outros encantados. A gente precisa entender que muitas pessoas, de repente, vieram de Umbanda, vieram de outras liturgias, que têm as suas particularidades. Então eu não posso adentrar as pessoas que venham me procurar e de repente eu rasgar tudo isso e pegar tudo isso e jogar fora, tá? Então eu tenho que ter um respeito por tudo que essa pessoa passou e por tudo que foi construído, essa história de uma pessoa, né? Isso é a história da pessoa, são aprendizados, são vivências, e tem a sua particularidade, tem a sua adoração, tem o respeito. Então eu não desfaço dessa divindade, eu não cultuo dentro da minha casa. Porém, eu não posso impedir que essa pessoa ela venha a cuidar dessas divindades. Elas não é cuidado dentro da minha casa, porque não tenho esse tipo de fundamentação, né? Não tenho propriedade para isso, não fui iniciado dentro do culto de Umbanda, onde que eu posso fazer adoração a essa divindade. Não tenho tenho esse compreendimento, mas meu pai me ensinou que eu posso praticar tudo aquilo que eu fui iniciado, é tudo aquilo que eu aprendi. Então eu só posso dar aquilo que eu recebi. E assim é o que eu pratico dentro da minha nação, o Jejimahim. Então tem tamanhas complexidade que hoje a gente vê muitos orixás que não fazem parte de maneiras fundamentais. Fica inviável você fazer esse tipo de louvação, de associar toda essa liturgia, tá? Dentro do Jejimahim também não cultuamos, não temos ligação. A nossa ancestralidade cultuamos com a Aizan, né, onde louvamos as nossas ancestralidades. Não temos uma ligação, né, com Eguns. Dentro do Jejimahim temos uma dificuldade muito grande de fazer a adoração, de louvarmos a nossa ancestralidade, ao culto de Babá e Gungun, a louvar. Não temos essa questão, né? É uma questão, não vou adentrar em fundamentação, mas tem muitas coisas que nos impedem, que fica inviável. Então toda a ancestralidade dentro do Jejimahim, ela é louvada ao pé de Aizan, né? Da nossa ancestralidade, que a Aizan é a mulher de Leba, e Leba é o grande guardião. Então, para que as pessoas entendam, o Jejimahim, ele não cultua todos os orixás que se cultua dentro do Alaquetu. Não fazemos isso, como eu já falei, a gente apenas cultua 5 orixás. Ogum, né? Sem Ogum também não fazemos nada, é o responsável por amarrar o Boitá, a grande festividade de Bessem, né? O Odé, o grande caçador, o Oxum, Iemanjá e Oiá. São apenas esses 5 orixás que cultuamos dentro do Jejimahim. E mesmo esses orixás ainda são adaptados dentro da tradição marrina. Esses orixás eles não têm o mesmo comportamento dentro do culto Nagô. Então é importante a gente ressaltar, né, e a gente
Eu acredito que os mais velhos deveriam também, né, de passar mais informação, passar mais fundamentação e preservarmos, né, essa nossa liturgia, o povo de Queto, gravar, né, mais vídeos e explicativos de fundamentação assim dentro do Angola. Essa é a maneira que eu vejo de a gente mantermos a nossa tradição, né? Seja qual segmento for, seja Jeje, Angola, né, Queto, eu acho que o resgate cultural é de tamanha importância, né? Sempre procurarmos resgatar para mantermos a nossa tradição. Hoje eu vejo uma miscigenação, algo muito misturado, Queto com Jeje, Jeje com Angola, Angola com Queto, e eu vejo uma perca muito grande, né? Porque vai chegar um tempo que você não vai começar a distinguir o que é Jeje, o que é Queto, o que é Angola. E as pessoas precisam ter um compreendimento que o Jeje cultua Vodun, que o Queto cultua Orixá e que a Angola cultua o Inquice. Cada um tem as suas particularidades, cada um tem a sua maneira fonética de falar, tem o seu dialeto. O povo Jeje fala a língua Fongbê, o povo Queto, né, fala a língua iorubana, o povo de Angola fala a língua banto e assim por diante. Não muda somente de nome. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, o Azansu é a mesma coisa do que o Omulu e o Omulu é a mesma coisa do que Kaviungo. Não é. Kaviungo é uma situação dentro, é um inquice dentro do Angola, tem as suas particularidades, tem as suas ritualísticas, tem a sua maneira de vestir, tem a sua maneira de comer, tem a sua maneira de se cantar em línguas diferentes, assim como tem o Omulu, a maneira de vestir, e assim como tem o Jeje. Não é apenas que troca de nome e trata-se da mesma divindade, não é essa a questão. Quem proporciona um ensinamento dessa é uma pessoa que tem tamanha falta de responsabilidade. Ela não respeita as suas particularidades e essa pessoa ela proporciona uma distorção litúrgica, porque as pessoas vão confundir. Mikaiá é uma coisa, Iemonjo é outra, Mikaiá dentro do Angola é uma situação, Iemonjo dentro do Alaqueto é uma coisa, e Aziritobosse, nosso Vadum AB, é uma outra situação. Então é importante que a pessoa que se diz ser um Angola, que ele faça o resgate, né, da sua ancestralidade, faça o resgate cultural para que ele possa praticar o Angola, né? Porque a pessoa fala assim, eu sou um Tatenquice, tá, você é um Tatenquice, então você tem suas liturgias a serem exercidas. Então acho que é importante você praticar a liturgia daquilo que você diz ser, entende? Assim como eu sou o rombono dentro do Jeje Marim, eu pratico exatamente o que o Jeje me cobra, as fundamentação, as particularidades, as cantigas, né? Dentro do Jeje não temos roda, não temos xirê, né? Como dentro do Alaquetu, como dentro do Angola, né? Temos o Doroazan. O Doroazão é uma fileira, um monte de pessoas, tudo enfileirado, dançando para os 3 atabaques. Então não temos xirê, temos o Doroazan. Então temos tantas particularidades que hoje eu não vejo mais praticar. Hoje eu entro dentro de uma casa Jeje, eu vejo uma roda, eu vejo um xirê, se cantando de Exu a Oxalá. E aí você começa a ter a fundamentação que dentro do nosso Doroazan não existe, não é essa sequência de que se canta dentro do Alaquetu. Primeiramente, que algumas particularidades começam antes, entende? A nossa ritualística começa no Zantró, num dia anterior de uma festividade. O Zantró geralmente começa depois das 10 horas, passa a madrugada toda, né, em louvação. Tem sequências de Zantró, tem sequências de cantiga, tem sequências de reza. Então tem toda uma fundamentação, tem todo um preparo. Hoje eu pego muita gente Jeje, que o cara vai no dia, já está tocando a festa da sua divindade, do seu Vodum, e não fez o Zandró. E aí eu pergunto, como que aquele Vodum pode estar presente numa festividade se ele não participou do Zandró, se ele não participou necessariamente do convite, porque o Zandró é um convite e uma sequência de reza, uma sequência de milã-milã, que a gente chama.
Então tem toda uma preparação para a festividade do Vodun, entende? Ali é onde que o Vodun vai beber o seu arran, é onde que ele vai fumar seu zocrê, onde o Vodun ele tem a vontade de cantar, onde o Vodun tem a vontade de orientar. Então existe uma situação anteriormente do que o próprio Doroazan, que é a festividade daquele Vodun. Existe o Zandró. Então hoje eu vejo muitas pessoas deixando tamanhas fundamentações de lado, talvez por não conhecer, por não saber praticar, exercer, e aí acaba tendo alguma dificuldade, fica algo confuso. Como que eu posso ir numa festividade onde não me entregaram o convite? Onde não me mostraram o endereço, não me mostraram do que se trata essa festividade? Então o Jeje é uma nação onde as pessoas têm que ter uma dedicação muito maior, porque exige muito mais responsabilidade. Não é todas as pessoas que conseguem se adaptar dentro do Jeje Marim. Eu digo que são a minoria. Então dentro da minha casa e dentro das casas Jeje, a gente não tem uma quantidade tão grande de Vodunce como tem dentro do Alaquetu. A gente não costuma ver casas tão cheias, porque são poucas pessoas que conseguem praticar essas particularidades, conseguem ter devoção, conseguem ter responsabilidade, conseguem ter comprometimento com aqueles atos que exigem. A gente pega hoje a maioria das casas, é só festividade, a pessoa chega com a sua roupinha, com a sua roupa de regilier, bonita, entrou na festividade, de repente a divindade tomou possessão, acabou a festa, vai se praticar o AG1, ou para a gente dentro do Jeje, Madonu, né? Vai fazer a sua ceia, acabou de comer, cada um vai para sua casa. E o Jeje não é dessa maneira. O Jeje é de pé no chão, o Jeje é simples. Os nossos Voduns, eles não conseguem se adaptar com essa modernidade que a gente vê hoje, com os aparamentos das vestimentas. Hoje eu entro dentro de muitas festividades, eu não me deparo com o orixá de pé no chão, com o Vodun com inquice. Eu me deparo com uma pessoa como se ela tivesse fantasiado para desfilar no Carnaval de São Paulo, no Carnaval do Rio de Janeiro, no Carnaval da Bahia. São muitas fundamentações, ferramentas não, mas são muitos aparamentos que não cabe. E o Vodun é muito simples, o Vodun é de pé no chão. Então, o Vodun, ele tem uma diferença enorme de orixá, da vestimenta de orixá. As coisas de Vodun é tudo muito mais simples, né? O Vodun, ele não tem essa necessidade de riqueza, dessa questão de vaidade. O Vodun, ele é muito pé no chão. O Vodun, ele é muito simples. Se o Vodun, ele quiser sentar no chão, ele senta no chão, ele começa a conversar, aconselha. O Vodun, ele fuma seu zocrê, bebe o seu arran. O Vodun, ele tem aquela simplicidade muito grande. O Jeje é isso, a simplicidade. Então a gente pega pessoas que vêm de outros segmentos, né, que está acostumado a paramentar o seu orixá, né, com aquela vestimenta. Eu não concordo, né, mas muitos fazem questão dessa situação, que é adaptar, né? Você vê os ADs enormes, que, né, o cara não consegue passar na porta de tão grande que é os capacetes, começa a colocar um monte de aparamentação, que aquilo não pertence nem à divindade. Se você pegar os itãs, as histórias, né, de toda a particularidade que o orixá lhe traz, você vai ver que muitas coisas não fazem parte. Hoje existe muita invenção dentro do candomblé, essas invenções